Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Mateus, Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boas notícias que nos foram trazidas pelo próprio Filho do Eterno Deus. E nós chegamos aqui no final do capítulo 12, em que Jesus estava pregando para uma multidão, diz aqui para uma grande multidão. Quando se fala em multidão, nós pensamos nos eventos que se realizam na atualidade, né? Milhares de pessoas. Mas naquela época, naquele período, para aquela região, 30, 40 pessoas já era uma multidão. 100 pessoas, 200 pessoas já seria uma imensa multidão. Muitas pessoas, quando viajam para as terras daquela região, para Israel, especificamente, né, regiões próximas ali, elas são grandemente impactadas, né, pela simplicidade dos lugares, né, pela natureza simples da própria geografia, a constituição, o território pequeno. Nós temos uma visão assim, por vivermos num país tão extenso, né, incrivelmente grande. Então, quando nós transportamos para nossa mente a ideia de grande, de multidão, nós pensamos em estádios de futebol lotados. Não, era um grupo considerado grande para aqueles dias, naquele momento. 50, 100 pessoas já era uma coisa extraordinária. Jesus está, diz o texto aqui, a partir do versículo 46 do capítulo 12, Jesus estava pregando a grande multidão do lado de fora. Enquanto Jesus pregava, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. E alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Graças a Deus por essa maravilhosa palavra que nos enche de alegria, de fé, de esperança. Família. Família. Jesus tinha família. O Evangelho de Mateus aqui e também no Evangelho de Marcos. Mais adiante aqui, nos versículos 55, quando se refere à família, ou numa das pregações, né, em que se escandalizaram dele, aqueles que questionavam Jesus, ao verem milagres, né? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Essa é uma referência quando ele estava pregando na Galiléia ali, né? Na região próxima, onde ele vivia, onde ele recebeu mais oposição, assim, não foi aceito por ter sido reconhecido como uma pessoa comum, né? Como alguém que viveu entre eles, que cresceu entre eles, que trabalhou entre eles, que tinha seus pais ali, né? O carpinteiro aqui foi tirada a palavra José, né? Não é este o filho do carpinteiro José, né? O nome de sua mãe não é Maria. Marcos faz uma abreviação mais ainda, né? Ele tira ele põe só o filho de Maria. Não é este o filho de Maria, não são seus irmãos, né? Marcos dá uma resumida maior. Mateus deixa aqui é, o, a referência ao pai. Jesus é carpinteiro, era carpinteiro, filho do carpinteiro, herdou o ofício do pai, com quem aprendeu a trabalhar e viveu um grande período ali da sua vida, por volta dos 30 anos, trabalhando, ajudando no cuidado dos seus irmãos, até que estes tivessem a sua vida, né, assumissem suas responsabilidades, principalmente no tocante às irmãs, certamente até que se casassem, né? Quando se fala em família aqui, esse texto tem o objetivo de deixar claro que
a proposta de Deus para a salvação não é uma nova herança familiar, não é uma geração biológica, não é uma nova geração biológica, não é um novo evento biológico desenvolvido ou criado a partir de um núcleo familiar específico. Não, é a proposta de salvação oferecida aberta e amplamente a todos os que creem. É uma oferta pela fé. Não obstante, mostra aqui que Jesus tinha uma família que se preocupava com ele, a mãe e os irmãos. Isso é motivo de controvérsia em alguns grupos do cristianismo, porque em determinado período da história da igreja, do desenvolvimento da história da igreja, nós amamos a igreja de Jesus Cristo, nós amamos o corpo de Cristo, nós amamos o evangelho de Cristo Jesus. Nós reconhecemos a nossa total dependência e submissão ao Espírito Santo de Deus, que livre e graciosamente nos enche de fé, de alegria e de esperança. Mas nós sabemos que o corpo de Cristo ele é bastante fragmentado, ele é faccioso, é algo comum à natureza humana, é algo inerente ao ser humano. Grupos se formam, facções mesmo, facções religiosas, grupos que defendem acirradamente em determinados momentos, longos momentos da história, grupos cristãos fizeram uso da força, da violência, do poder estatal, do poder mundano, por assim dizer, e agiram com violência, com arrogância, com presunção. Paga-se muito caro hoje, né? E isso vai continuar por um bom tempo. Aqueles que creem em Cristo Jesus, pagamos por aqueles que fizeram mau uso, né, da autoridade atribuída pela fé em Cristo Jesus e foram além dos limites estabelecidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos a Igreja de Cristo, totalmente devota a Ele, totalmente submissa a Ele, a família de Cristo Jesus nos céus e a família de Cristo Jesus aqui na terra, espalhada por este mundo maravilhoso, cujos integrantes estão espalhados em todos os grupos cristãos da face da terra. É impossível se a pessoa tiver a dignidade, a coerência de ser sincera consigo mesmo com a palavra de Deus, é impossível dizer que um determinado grupo contém em si todos aqueles que são totalmente família de Cristo Jesus. Não há. É impossível isso. Porque o ser humano é de uma complexidade, né, que tem testado, né, parece testar a paciência de Deus, principalmente no aspecto religioso. Em algum momento chegaram à conclusão, quando a fé em Cristo Jesus se tornou a religião do Estado, a religião financiada, patrocinada, que participava ali de todas as decisões, havia cultos concorrentes. Nos primeiros séculos, havia cultos concorrentes no mundo afora. Hoje dão o nome de sagrado feminino. Sagrado feminino. Havia cultos concorrentes. Tem relação com a chamada Dama da Noite, no livro de Isaías faz uma referência a ela, também conhecida como Lilith, a mãe de todos os males, ou a primeira mulher. Também tem relação com a figura mitológica de Tiamat, né, o dragão, que na verdade é a Tiamat, né, é fêmea, Tiamat é fêmea. Aos cultos que existiam a essas figuras femininas aí na antiguidade, no mundo antigo. E também você tem Cibele, você tem Afrodite, você tem uma série de divindades femininas que existiam no mundo antigo, praticamente em todo o mundo antigo, chamado sagrado feminino. Esses cultos ao sagrado feminino, porque muitas divindades do mundo antigo, a maioria delas, elas são apresentadas em pares, em casais, né? Acaba criando um panteão, famílias de divindades e cria uma complexidade, porque através dos mitos as pessoas começam a explicar os
os acontecimentos, os eventos, tentar compreender o passado ou o futuro. Não é nisso que queremos entrar, né? Não queremos expor o conhecimento paralelo, mas ele existe. Por algum motivo, por algum motivo, para atrair o povo do chamado paganismo, esses cultos, via de regra, esses cultos, eles acabavam levando a uma degeneração moral, estavam relacionados a uma série de práticas, né, que envolvia escravidão sexual, prostituição cultural, uma série de coisas que, para uma igreja que se considerava parte do Estado, era um constrangimento. Aquilo ali tentaram resolver. Tentaram resolver permitindo ou desenvolvendo no cristianismo, na fé cristã, uma devoção paralela. Uma devoção. Maria, a mãe do nosso Senhor, é pessoa, é figura respeitada por todos os cristãos na face da terra. Entretanto, um grupo específico, num determinado momento da história, permitiu que se criasse uma devoção paralela, o culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas passaram também a cultuar a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, e atribuíram a ela um conceito, um status de virgindade eterna. Como Cristo gerado sem pecado, desenvolveram a ideia de que a mãe também não poderia ter pecado. Então, ela teria sido também gerada pelo Espírito Santo através da mãe, da avó, e criaram um relato paralelo às Escrituras, criaram uma devoção paralela nas Escrituras, em que Maria foi alçada à condição de divindade. A condição de divindade. É claro que a devoção a Maria instituída no seio da fé cristã é altamente moralizante. Altamente moralizante. Mas essa figura, né, do culto, da devoção à mulher, foi usada como meio de atrair para o cristianismo as pessoas que viviam em função dessa realidade do paganismo, de devoção ao sagrado feminino. Isso tornou-se motivo de séria controvérsia. Não é uma questão de desrespeito, não é uma questão de ataque à fé ou à devoção pessoal de quem quer que seja, porque entre os evangélicos, entre os protestantes, há também aqueles que praticamente divinizam a figura de alguns apóstolos, né, de alguns homens santos. Tem uma devoção que parece ir além daquela atribuída a Cristo Jesus, porque ao conceberem a pessoa bendita de Cristo Jesus em sua divindade, ficam como que constrangidas, não reconhecendo nele a perfeita humanidade que havia nele. E, para tentar simplificar ou compreender, preferem criar ou desenvolver essa figura paralela desses santos humanos. Ah, Cristo é muito para minha mente, então eu vou seguir esse que foi discípulo, que foi apóstolo, esse que foi reconhecidamente um santo. Então, os protestantes, os evangélicos, nós não podemos falar nos eruditos de um modo geral, mas o povo, de um modo geral, acaba tentando adaptar, né, tentando compensar as limitações no que diz respeito à capacidade de compreensão, usando como referência figuras humanas, totalmente devotas e submissas a Cristo Jesus. A história à parte, e de forma resumida aqui, o que é objetivo, e hoje hoje é objeto aí de debates totalmente inúteis, na minha opinião, porque diz respeito à devoção pessoal, e nós temos que respeitar isso, e cada pessoa, no seu devido tempo, acabará ou não, segundo a sua própria vontade ou o seu querer, analisando as escrituras, buscando qual é a referência, qual é a melhor referência para a sustentação da nossa fé e da nossa devoção. A melhor referência que nós temos, e o próprio Jesus orientou, é a Escritura.
É a palavra de Deus. E na Escritura Sagrada, no texto sagrado, no texto reconhecido por todas as igrejas, consta que Jesus tinha uma família, consta que Maria teve outros filhos com José. Jesus, o primogênito, o unigênito do Pai, e também teve outros filhos e filhas. Uma família grande sempre foi uma tradição na cultura do Oriente Próximo e na cultura dos hebreus. 4 irmãos tinha Jesus, e os nomes são citados aqui logo adiante. Alguns tentam, para justificar as construções que eles desenvolveram, falam que não são irmãos, que são primos, mas aqui é uma referência direta, uma referência objetiva aqui, quando cita os nomes dos irmãos do Senhor: Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, José, Simão e Judas. As irmãs não são citadas pelo nome. Mulher, para ser citada pelo nome no mundo antigo, tinha que ser alguém, um expoente, uma referência, né? Do contrário, nem era citada. Havia essa postura aí em relação à mulher. Como hoje também, né? Muito embora as mulheres tenham sido muito reconhecidas na sua capacidade, nos seus talentos, na sua habilidade de administração, de trabalho de um modo geral, na pesquisa científica, né, no trabalho, medicina, engenharia, arquitetura. A mulher está inserida praticamente em todas as atividades na política, né, na economia e também na religião. E também na religião as mulheres estão aí. Porque muitos homens arrões aí, né, se acomodaram, né, pipocaram. Ah, não, não é para mim, né? Eu prefiro aí uma bote no fim de semana, né? Não, vôlei de areia, né? Tudo bem. Deus não vai arrancar ninguém dos seus afazeres, das suas devoções aí e jogar a pessoa a contragosto no ministério pastoral ou no sacerdócio, seja lá o que for. Se a pessoa não tem vontade, disposição, se o seu caráter, se a sua índole não é para isso, ninguém vai forçar, muito menos o Todo-Poderoso Deus. É incrível o nível de liberdade que o Senhor Deus confere às suas criaturas. É tão incrível que nós vemos aí o mundo na situação que está. Porque a tendência a rebelar-se, a não se submeter, é uma coisa muito grande. Mas nós estamos falando aqui da família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Polêmicas à parte, ela inclui você, ela inclui a mim, ela inclui todos nós, os que cremos, todos nós. Alguns aqui veem assim, Jesus destratando a família. Não é isso, é que a, ao se traduzir essa linguagem em forma de pergunta, né? Em forma de essa resposta em forma de pergunta, para nós às vezes é um fugir do assunto. Jesus está dizendo para aquela pessoa que chegou até ele ali, ele está pregando, ele está ensinando, e vai alguém lá e cutuca: mestre, mestre, sua mãe, sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Lembra as igrejas em que tem sempre um desafortunado que estaciona em lugar indevido, né? E no calor da pregação, algumas já tem agora recurso eletrônico lá, põe a placa lá, né? Mas via de regra tem lá que alguém que deixar um bilhetinho, tem que parar, ó, por favor, você que estacionou na frente da garagem ali do vizinho, pelo amor de Deus, vai tirar o carro de lá. Jesus estava pregando, estava ensinando e chega um lá, né? Querendo ajudar, não queria atrapalhar, querendo ajudar. Ó, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem conversar com você, né? E Jesus falou: mas quem são minha mãe e meus irmãos? Ele apontou para os discípulos ali, para aqueles a quem ele estava ensinando o evangelho do reino. Esses que ouvem a palavra do meu Pai que está nos céus, esses que estão dispostos a viver de acordo com o evangelho, esses são minha família. São tão família quanto a minha mãe e os meus irmãos. Não há referência aqui a José, porque muito certamente José
já havia morrido. Daí outra lenda também, né, que José seria muito mais velho. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, numa terra ocupada, né, pelos romanos. A vida era muito difícil naquele período, né? Vida longa realmente era uma intervenção divina, porque a chance de se morrer jovem era muito grande naquele período, naquele tempo. Não sabemos da idade de José, mas sabemos que ele não há referência a ele, certamente porque ele já havia morrido. Tanto que Maria está viajando, se deslocando, de acordo com o costume, na companhia dos filhos, né? Sempre protegida pelos filhos, pelos que lhe eram mais próximos. O marido não estava com ela, porque já havia certamente morrido, já havia certamente falecido. Se ainda fosse vivo e estivesse doente, a esposa não sairia de perto dele. Então, esse texto aqui, ele antecede a algumas parábolas, né, ao ensino de algumas parábolas, porque ele tem o objetivo de colocar na mente de todos os que leem o Evangelho, de todos que creem em Cristo Jesus, que o chamado à fé em Cristo Jesus é um chamado ao pertencimento à família de Deus. E é uma coisa séria. E é uma coisa séria. Porque na família de Deus, a referência, o padrão, o parâmetro, o indicador da verdade, da vontade do Pai é o primogênito, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não temos como fugir, pelo menos não deveríamos de maneira alguma. Há muitos mestres espirituais na história da igreja, há muitos homens e mulheres que devotaram a sua vida à fé em Cristo Jesus, ou pelo menos às instituições religiosas às quais elas pertenciam, né? Desenvolveram uma espiritualidade comprometida com as doutrinas, com os ensinamentos. Nós estudamos e temos estudado alguma coisa desse tópico, né, de espiritualidade cristã. Temos alguns materiais de referência, mas na verdade você criaria basicamente uma enciclopédia. E muitos que foram chamados mestres espirituais, depois de algum tempo, após os discípulos dos apóstolos, na verdade são pessoas buscando o caminho, buscando a comunhão com o Senhor. Pessoas descontentes com o mundo, com a sociedade em que viviam e buscavam uma comunhão próxima ao que o Evangelho registra, ao que o Evangelho relata. Vidas dedicadas a Deus, vidas em comunhão com o Pai, vidas em comunhão com o Filho, vidas abençoadas pela comunhão com o Espírito Santo e dessa forma aptas, capacitadas a uma vida de obediência. Aí criou-se toda uma nova mitologia de espiritualidade, né, em volta desses homens e mulheres. A reforma protestante foi necessária, foi urgente, porque a igreja se tornou, no Ocidente, né, se tornou assim um depósito de tudo aquilo que o Evangelho, né, tirou da vida, da alma, da mente, dos corações humanos. E a igreja permitiu que todo aquele panteão, né, de complexidade, de mitos, de fábulas, de lendas, né, uma espiritualidade assim sufocante, asfixiante, né, um relacionamento de barganha, né? Você podia usar de recursos, de bens, porque a igreja havia se corrompido, havia se comprometido, as estruturas da sociedade que detinham o poder também se infiltraram na igreja. Em alguns momentos a igreja governou nações, povos, dizia o que era certo, o que era errado, mas isso não durou muito, era aqui, ali e acolá. Vendo isso, os que tinham poder começaram a colocar os seus nos sacerdócios, né? Nas ordens religiosas, e de repente famílias, né, estavam no poder religioso, passaram a ter o poder político, o poder econômico, o poder religioso, ou seja, um domínio da sociedade.
Então, é uma lenda, é um mito, é uma mentira que a igreja, por si só, consegue governar o mundo. Não, ela se mundaniza no processo, tá? Ela se contamina no processo. E, via de regra, é necessário esse expurgo do erro, do fracasso, da arrogância, da presunção. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que o Senhor Jesus virá para governar este mundo, sim. E com ele, através dele, por sermos família da fé, participaremos desse governo, participaremos desse mundo vindouro, glorioso, justo, mas através de Cristo Jesus. Não reconhecemos que a igreja poderá por si só exercer este poder. Não reconhecemos isto na palavra de Deus, não reconhecemos isto nas Escrituras. Eu vi um pastor da Índia, né, um homem temente a Deus, empolgado com a ideia, né, desejoso de ver o Evangelho, né, governando a Índia e as nações. O Evangelho deve governar, acima de tudo, as nossas vidas, a nossa mente, os nossos corações, o nosso viver. Essa concepção, essa ideia satânica, na minha opinião, de espelhar através do outro o que nós deveríamos exigir de nós mesmos, é um fracasso do cristianismo, é um fracasso da igreja, é um fracasso do cristão. Esperar que a sociedade se submeta ao evangelho para que eu viva o evangelho de Cristo Jesus, ou me empenhe em viver conforme eu creio, isso daí é um fracasso. Isso daí é uma falácia. Isso daí é uma desculpa. Isso daí é um pretexto. Isso daí é tentar materializar e externalizar algo que diz respeito à alma humana, à mente, ao coração, à consciência. Porque todo cristão, se quiser ser sincero, se quiser apresentar-se diante de Deus, ele tem a obrigação de dizer que tem grandes dificuldades em alguma área, ou em diversas áreas da sua vida. Não que todo mundo viva vidas paralelas, tenha, né, esqueletos no armário, um, ou alguma coisa enterrada no fundo do quintal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todos nós temos dificuldades. Temos dificuldades por conta do nosso temperamento, das nossas emoções, né, por conta dos nossos sentimentos, por conta da nossa consciência não tão bem adestrada como deveria ser para as verdades, para as questões espirituais, né? Acomodados com algumas ideias, com algumas leis, né? Que o Estado, se o cristão não toma cuidado, o Estado passa a ser o guardião da fé. Né? Não, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Mas eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Para cuidar da igreja, Deus instituiu a igreja. Para governar a igreja, está aí o Espírito Santo, capacitando liderança, capacitando a igreja como um todo. A igreja deve aprender a se curar, a se cuidar, para ser luz no mundo, sal na terra, para expressar o Evangelho de Cristo Jesus. Terceirizar o debate, terceirizar as polêmicas, terceirizar, né, jogar para o Congresso aí, isso daí é a covardia. É uma igreja que se acovarda, são ministros que se acovardam, homens de Deus que se apequenam, porque se cansam, porque são levados à exaustão, porque têm a obrigação de ensinar, de ensinar e de ensinar e de ensinar de novo, e continuar ensinando, pegar a próxima e continuar ensinando a mesma verdade, a verdade eterna. A palavra de Deus é imutável, porque Deus é imutável, porque Deus não muda, Deus não faz concessões, Deus não faz concessões. Aí, em algum momento, acham que é mais fácil. Mas o Evangelho de Cristo Jesus nos convida ao pertencimento à família de Deus. E temos no nosso Senhor a referência no que diz respeito
a como deve ser a nossa vida. E ela pode ser uma vida em família. Jesus não faz oposição à família, de maneira nenhuma. A vida cristã, ela não só pode, como deve ser uma vida em família. Uma vida ladeada por pessoas que te respeitam, que te amam, que estão ao seu lado, que lutam as suas batalhas, que se alegram nas suas vitórias, que choram nas suas derrotas. Família, família, família é fundamental. Família é muito importante. A fé cristã, ela é um chamado a transcender os limites da família, mas isso não significa um abandonar ou um voltar as costas para a família. Cristo tinha os seus irmãos, a sua mãe, e tratava com o mesmo amor, com o mesmo carinho, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, aqueles que o ouviam. No devido tempo, toda a família o reconheceu, pelo que nós sabemos da Escritura, pelo que nós vemos aqui na história. Todos o reconheceram como Senhor e Cristo. E ninguém, em nenhum momento, se apresentou como descendente, como herdeiro, né? Como o sucessor. Nisso a igreja foi sempre controlada e conduzida pelo Espírito Santo no tocante à espiritualidade do contexto da família de Deus, da família da fé. Uma visão, uma concepção espiritual. Porque a Bíblia declara que Deus é espírito e aqueles que adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é muito bom. Adorar a Deus em verdade é muito bom. Mas adorar a Deus em espírito não é suficiente. Adorar a Deus em verdade não é suficiente. Eu tenho a comunhão do Espírito Santo, nós acreditamos em dons, nós possuímos dons, isso é muito bom. Não é suficiente. Nós reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus. Nosso culto, nossa adoração, nossa devoção é voltada totalmente ao ensino, à compreensão, ao adestramento, à educação das pessoas, nos valores da palavra de Deus. Não é suficiente. Deve ser em espírito e em verdade, pelo espírito e pela palavra, porque quem se dedica à palavra reconhece a necessidade do espírito, da presença dele. Quem se dedica à comunhão com o espírito reconhece a necessidade da direção, da comunhão com a palavra, pelo espírito e pela palavra, em espírito e em verdade. A boa notícia é que nós pertencemos à família de Deus. Nós somos a família do Senhor. E Ele não descuida dos seus. Ele não descuida de maneira nenhuma. Você está guardado. Você está guardado. Você está protegido. Você é selado com o espírito da promessa. Você tem a marca divina, o selo divino, que é invisível aos olhos de todos, mas é perfeitamente visível e compreensível para o Deus Pai. Aquele é meu, você é meu, você pertence a Deus. Você é protegido, você é amado, você é guardado. Isso não significa de maneira nenhuma que nós somos isentos de responsabilidades ou que nós sejamos imunes à dor, a sofrimento, perda, à realidade dessa vida. Por isso que o chamado ao pertencimento à família de Deus é uma vida de comunhão, de adoração a Deus, em espírito e em verdade, sem fantasia, sem mito, sem delírio, sem nada de ensandecimento aí, de devaneios. Espiritualidade não é insanidade, espiritualidade não é delírio. Espiritualidade cristã é consciência da verdade do Evangelho e a consciência da necessidade
da submissão e da comunhão com o Espírito Santo, gratuitamente enviado pelo Pai e pelo Filho, para habitar na igreja como um todo, como um corpo que tem espírito. A igreja é o corpo no qual habita o Espírito Santo, muito embora o Espírito Santo não esteja limitado. O Espírito Santo não habita no cristão ou na igreja cristã, enchendo as nossas vidas ou enchendo as vidas de todos os que creem da mesma maneira que a água preenche uma bacia, um balde, um recipiente. Não, não é isso. Não é isso. Tá? O Espírito Santo não está limitado a ninguém. O Espírito Santo não está limitado à instituição. O Espírito Santo não está contido nas nossas vidas. Não é absolutamente isso. Mas ele preenche, ele enche, ele vivifica. E de uma maneira ele transborda. Ou seja, é mais do que suficiente. Não é uma graça que nos torna simplesmente aptos a. É uma graça que vai além de todas as nossas expectativas e necessidades, de tal maneira que nós somos convidados a passar adiante essa verdade do Evangelho. Como assim? É muito para mim. Você precisa experimentar, você precisa viver esta alegria, esta paz, esse estado de consciência. Você precisa saber a verdade. A verdade é que nós somos família de Deus, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te proteja e te conceda muita paz, muita paz.